Bom dia, muito boa noite ou muito boa tarde. Eu não sei que horas você estará assistindo a nossa gravação. Estamos muito felizes em estar na casa do Senhor para juntos novamente meditar na palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos lá. Mateus 13, eu vou começar a leitura, peço que os irmãos estejam acompanhando, aqueles que estão presentes também em suas casas. A palavra diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, de sorte neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Se lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Até aqui. Como tema da nossa meditação, eu coloquei aqui: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa semana, salvo engano, na segunda-feira, eu fiz uma breve meditação, mas usei o texto de Lucas e mandei para os irmãos, para que nós pudéssemos meditar um pouco, pensar um pouco sobre a questão de como estamos recebendo a palavra do Senhor, que coração, né, essa palavra está encontrando em nós, né? E nesse domingo, depois no outro domingo a gente continua. Nós vamos tratar apenas de 2 casos, porque o assunto ele é extenso e eu não quero ultrapassar o tempo. Estou olhando o tempo todo aqui, não quero ultrapassar. Então veja só, quando eu leio essa palavra do semeador, eu me lembro bem da minha mãe, saudosa Dona Maria. Quando eu era menino, e depois até na minha adolescência, ela tinha uma frase, e eu sei que muitas mães também tinham: eu falei uma coisa para você, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Quer dizer, não deu nem bola do que eu falei. E aí a disciplina já vinha, né? Então ela ficava brava. E essa frase é tão simples e tão profunda que eu usei para os meus filhos também, né? Eu acho interessante quando às vezes meus filhos, ou tanto a Gabi quanto o Diego, de repente fazem uma manifestação ou usam uma coisa que eu falei lá atrás, né? Do tipo: eu não sou sócio da CPFL, sabe? Essas coisas assim que são comuns, e eles acabam guardando isso. Mas o importante é que eu me lembro dessas recomendações, e quando eu vejo a parábola do semeador, não é? Eu penso nessa questão de: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como nós ouvimos, como nós estamos ouvindo a palavra de Deus, como nós estamos ouvindo os recados, os sinais, como nós estamos ouvindo aqueles avisos que a palavra de Deus nos traz.
né? E interessante, só um detalhe, eu coloquei com uma curiosidade aqui, sempre que eu preparo a mensagem, depois eu entrego para um querido aí, né? Eu sempre coloco alguma curiosidade. Uma curiosidade é que quando Jesus estava falando para os discípulos aqui, ele estava na Galileia, né, de frente ao mar da Galileia, e na região de Cafarnaum. Depois Cafarnaum, no século V, ela acabou sumindo, sumiu do mapa essa cidade. Mas o fato é que naquela região tinha muitos semeadores, tinha muitos plantadores que mexiam com a terra. E é muito interessante essa forma de falar por parábolas e usar, né, o contexto social das pessoas. Vocês observam que eu gosto muito de falar de futebol, porque eu gosto de futebol. Então eu uso referências que já aconteceu comigo, agora não mais, que já não frequento mais, mas para trazer uma explicação, trazer uma elucidação de alguns assuntos, biblicamente falando. Isso é muito saudável, isso é muito interessante. E Jesus fazia isso. Então naquela região tinha muitas pessoas que mexiam com essa questão de semear, de plantar, e ele contou a parábola do semeador. E ele começou, primeiro que quando ele leu os textos, quando ele começou a falar com as pessoas, ele estava à beira-mar. Eu não sei se vocês, acho que a maioria já conhece, acho que todos conhecem o mar aqui, todos, estou olhando, conhecem. É uma coisa maravilhosa, né? E eu geralmente quando eu viajo, né, vai fazer 2 anos que eu não viajo, né? Mas quando vou de férias, uma das coisas que eu mais gosto é sentar e ficar olhando toda aquela imensidão, sabe? Me lembro que a última viagem que nós fomos, quando nós chegamos no hotel, ao entrarmos, eu já fui para a janela. E ali eu contemplei o mar, e aquela beleza, falei, olha que coisa linda, o que eu fiz? Eu coloquei uma cadeira, lembra? Coloquei uma cadeira, coloquei os pés assim no vidro e fiquei olhando aquilo. É maravilhoso. Então eu fico imaginando essa cena. Jesus veio para os seus discípulos, para aqueles ouvintes, que lá no começo do capítulo ele fala, naquele mesmo dia, saindo Jesus, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Ele se assentou no barco, né, e começou a falar com as pessoas. Imaginem essa cena, que coisa linda, né? Jesus sentado, ensinando, e várias pessoas ouvindo. É como se a gente viajasse no tempo. Então você tem o mar, aquela imensidão, né, aquelas ondas batendo, e Jesus ali ensinando para os seus discípulos. Pois bem, se a gente de repente conseguir nos levar, se nós conseguirmos nos conduzir em sonho ou pelo menos em imaginação a essa cena, já seria um bom começo para nós meditarmos na palavra de Deus. Mas vamos imaginar então que nós estamos ali naquela praia e Jesus está falando com a gente. Nós somos ali os ouvintes de Jesus naquele momento. Então ele começa explicando, falando sobre a parábola. Os seus discípulos perguntam por que ele fala por parábola. Ele fala, não, para esse pessoal aí não é dado conhecer as verdades. Mas ele explica por quê. Primeiro que ele usa o texto de Isaías, vocês veem que ele vê aqui no capítulo 14 e 15, ele fala assim, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se vocês voltarem um pouco na narrativa dos evangelhos, tanto neste capítulo como em Lucas, como em João também, vocês vão ver as perseguições, os maus tratos que Jesus era vítima por conta de sua palavra. Ele curava enfermos, ele fazia com que cegos vissem, ele andava sobre o mar, tirava demônios das pessoas que estavam sofrendo há muito tempo, endemoniadas, tomadas por um espírito imundo. E mesmo assim, qual era a atitude dos religiosos e dos fariseus? Eles queriam matá-lo, eles queriam prendê-lo, eles contratavam pessoas, né, para que fossem no meio do povo para incitar palavras de ordem contra Jesus. Eles faziam perguntas, questionavam a Jesus com duplo sentido, para que pudessem pegá-lo em alguma contradição. Este era o povo que estava ouvindo a palavra. E Jesus falou, esse povo é de coração duro. Eu não vou falar para eles abertamente, porque eles são de coração duro. Por isso que eu falo por parábolas. Mas para vocês é dado o direito de conhecer os mistérios do reino de Deus. Ou seja, para aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra de coração aberto, de coração puro, de coração reto.
E eu tomo por base aqui também, no capítulo, eu convido, aliás, a toda a igreja e a todos aqueles que estão me ouvindo a usufruir, a tomar posse, a vivenciar o que está no versículo 16 da segunda parte. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Quando eu falei da segunda parte, porque nós não estamos vendo a Jesus, correto? Fisicamente, nós estamos ouvindo a palavra de Jesus através da Bíblia Sagrada, e nós então somos como os discípulos, bem-aventurados, nós somos felizes por estarmos ouvindo a palavra de Deus. Você que está sentado aqui hoje na igreja, você que está no seu lar agora acompanhando essa humilde mensagem, você é bem-aventurado, você é feliz porque está ouvindo a palavra de Deus. Tomem posse disso, irmãos e amigos, vivam isso. Vivam como servos do Senhor, como vencedores. Nós somos bem-aventurados porque estamos ouvindo a palavra de Deus. É isso que eu quero crer, é isso que eu quero para mim e para você. Porque veja só, Jesus foi bem claro, esse pessoal tem o coração duro. Tem o coração duro. Eles ouvem com o ouvido, mas não entendem, não aceitam. Isso é o que eu disse para vocês, volto a repetir. Se você fizer uma leitura dos outros textos anteriores e posteriores também, dos evangelhos, vocês vão ver Cristo sendo perseguido por pregar o amor, por curar pessoas, porque ele manifestava todo o poder de Deus, ele era o Filho de Deus, e isso incomodava aqueles religiosos que cobravam impostos, que perseguiam as pessoas, que matavam por conta de uma religiosidade barata e mentirosa, porque toda religiosidade já é mentirosa. Imagina então, naquele momento, perseguindo Jesus. E ele falou: esse pessoal de coração duro. Mas vocês, meus discípulos, nós que estamos aqui hoje, vamos pensar assim: nós somos bem-aventurados porque nós estamos buscando ouvir a palavra de Deus. E aí ele começa a explicar a parábola. Vamos lá. Só pular a página aqui, ok? Então nós vamos meditar, como eu falei para vocês, 2 casos rapidamente. O primeiro caso que ele fala é aquele que ouvem a palavra do reino, no versículo 19, e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Ouvem a palavra e não compreendem. Existem muitos exemplos na Bíblia de situações que aconteceram, de pessoas que foram tomadas, que foram induzidas por Satanás. O primeiro dela clássico, não é? Primeiro clássico, Eva. Deus falou: não faça isso, não faça assim, não pegue ali. Chegou Satanás, disfarçado, e falou: não, quem falou isso para você? Mentira. Numa linguagem tosca, coloquial, tosca não, mas coloquial aí, tudo nosso, pode pegar. E ela foi lá e pegou, desobedeceu a Deus. Ela foi incitada, foi induzida por espírito maligno. Se vocês pegarem o povo judeu, quando Moisés estava recebendo os mandamentos, não é? O que aconteceu? Acharam que ele estava demorando e fizeram o quê? Um bezerro de ouro para adorar. Não foi? Um bezerro. Mas o que incitou esse povo? Foi só o populacho ali? Foi só as pessoas? O que incitou essas pessoas? Satanás. Está demorando, cara, hein? Esqueceu da gente. Já era. Vamos. Que Deus é esse? Satanás. Eles tinham ouvido, eles conheciam a palavra de Deus, conheciam os mandamentos, conheciam as ordenanças de Deus, porque Deus estava presente com eles. Mas compreendiam completamente? Compreendiam de uma forma plena? Não. Só tinham, que legal. Quando veio a primeira dificuldade, não, vamos fazer um bezerro de ouro. Se você pegar a mulher de Jó, quando Jó estava lá sendo provado, não é? Satanás pediu autorização para Deus para tocar na vida de Jó, não é? E quando a coisa estava difícil, Jó enfermo, perdendo os seus bens, perdendo família, o que a mulher falou para ele? Ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Eu pergunto para vocês: quem a instigou? O inimigo. Vai lá e fala para o seu marido
Que conversa é essa? Você perdeu tudo, que Deus é esse, que você perde tudo, você perde sua família, perde seus bens. Essas pessoas, irmãos, infelizmente são muito encontradas ainda no nosso dia a dia, e eu espero que você não esteja dentro desse contexto. Você ouve a palavra, mas não compreende. Tem um termo que nós conhecemos no meio evangélico que é igrejado. Sabe o que é igrejado? É aquele cara que vem na igreja. Ele vem, ele chega até a cantar, glória, glória, ele participa, mas quando sai da igreja, quando sai desse quadrado, se transforma, porque a palavra de Deus não está devidamente guardada no coração dele, ele não compreendeu ainda os princípios do Senhor. E aí vem o que? O inimigo, Satanás, vem, que ele é acusador, que ele é sedutor, que é mentiroso, é o pai da mentira, entra no ouvido da pessoa e o coração dela já volta para a prática antiga. Esse é o primeiro ponto, quando Jesus falou no versículo 19, não compreende, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. É muito triste isso. O inimigo vem e tira aquilo que está no coração. Por quê? Porque não está devidamente plantado, irmãos e amigos. Não está sedimentado no coração da pessoa, não está. Se você pegar uma semente e você jogar num lugar qualquer, dificilmente ela vai crescer. Ela tem que ter condições para crescer. E foi jogado ali à beira do caminho. Esse à beira do caminho, essas pessoas são aqueles que o próprio Jesus explicou, ouvem e não compreendem, são igrejados, gostam. Eu sou do tempo, irmãos, que o servo de Deus, o evangélico, o crente, sei lá, ele tinha uma definição muito clara do que era ser um servo de Deus. Hoje ainda tem, graças à Bíblia, mas alguns conceitos estão mudados. E a pessoa não percebe que ela é um fruto desse conceito transformado de forma errada. Ela não se comporta mais como servo de Deus, porque ela não deixa a palavra penetrar. Ela ouve, mas não compreende, não aceita e vai na igreja, como eu disse, participa, se envolve, mas a palavra não está no coração dela, porque saiu por aí, já muda completamente. E é muito triste isso. E hoje, quantas mensagens estão sendo distribuídas por aí? Quantas mensagens da palavra do Senhor? Deus está querendo falar com o homem, não é? Ele está insistindo, vem aqui, me ouve. Mas, infelizmente, as pessoas até recebem, que legal, palavra, glória, né? Vai embora, acabou tudo. Porque não está compreendendo o que Deus quer e volta na velha prática. O segundo ponto, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Guardem bem isso, chegando a angústia e perseguição por causa da palavra. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não precisa, claro, responder. Aí no seu íntimo, na sua casa, você pode responder, você é um servo de Deus, correto? Se eu perguntasse aqui na igreja, quem aqui é servo de Deus? Ei, né? Isso é muito bom. Legal. Qual foi a última vez que você se sentiu perseguido? Pela palavra. Humilhado pela palavra. Qual foi? Não precisa me responder, tá? Mas você quer que eu seja perseguido? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, biblicamente falando, isso está aqui, que de repente tem situações e situações. De repente você diz que é um servo de Deus, mas ninguém vê você como servo de Deus, porque você não se comporta como servo de Deus. Então eu vou no contraponto aqui do que Jesus falou, não discordando, é claro, lógico, mas eu uso a questão, porque ele está falando aqui daqueles que se deixam escandalizar por se sentirem perseguidos e abandonam. Eu estou dizendo o seguinte: qual foi a última vez que você se sentiu perseguido porque você disse que é um evangélico, ou que você é um servo de Deus? É bom pensar sobre isso, porque nós somos o sal da terra, não é?
Nós temos que fazer a diferença, pregar a palavra abertamente, e nem sempre as pessoas vão nos aceitar. É nesse ponto que eu quero chegar. Nem sempre as pessoas vão olhar com um olhar assim de satisfação. Ah, chegou um servo de Deus, chegou um crente aí. Porque se isso não está acontecendo, algo não vai bem. Nós não devemos nos moldar ao mundo. Não. Nós devemos levar a palavra de Deus para o mundo, para as pessoas, nos lares. Eu não posso ir num ambiente onde eu sei que o Espírito de Deus não está habitando. Falando, não vou. Eu não vou citar locais ou afins, porque senão dá a impressão que eu estou julgando. Não estou falando o seguinte, que eu tenho o conceito no meu coração do que é ser um servo de Deus. Então eu falei, não vou. E às vezes você é tratado com indiferença porque fala, não vou, eu sou evangélico, não faço isso. Você é isso, você é aquilo. Se acontecer isso com você, dê glória a Deus, porque você está causando a diferença. Mas nesse caso aqui, desse solo rochoso aqui, é o contrário. As pessoas recebem com alegria. Que bênção, hein? Ulalá, servo de Deus, eu vou ser salvo. Mas aí vem a pressão, sai fora. Eu coloquei no meu papel aqui que hoje nós estamos vivendo a era do hashtag. É hashtag, fala? É hashtag, né? E alguém fala assim, lá vem o Nivaldo de novo. Vou, né? Eu coloquei algumas coisas que eu tenho visto muito. Hashtag, né? Deus é amor. Hashtag Deus é paz. Hashtag Jesus me salva. Hashtag Deus no controle. Hashtag Deus é mais, e por aí vai. Deus é Deus e por aí vai. Veja só, Deus não é um amor qualquer. Precisa definir bem essas, né? Deus é paz. Não, Ele é a paz. Se você pegar a Bíblia, Ele fala assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como não dá. Não é a paz como não dá. Então, a gente tem que saber usar os artigos definidos aí, para definir bem o que é o amor de Deus, o que é a paz de Deus, o que é o controle de Deus. Mas veja só, eu coloquei a questão da geração do hashtag, porque que nós vemos por aí. Nós estamos vendo muito isso. Se você abrir, eu te desafio a abrir a sua internet, o seu zap agora, sei lá, não abre o Facebook agora não, presta atenção aqui, tá? Depois você abre o Facebook, Instagram, sei lá, você vai ver muito essas frases. Você vai ver muito, porque é legal, porque anima, não é? Anima. Porém, infelizmente, quando vêm as perseguições, quando vêm as dificuldades, muitos que estão se intitulando servos de Deus, muitos que afirmam que estão vivendo na graça de Deus, muitos que afirmam que Deus é a paz, que Deus é o amor, que Deus está no controle da vida, se ele se sente perseguido, se ele se sente humilhado pelo fato de ele ser um servo de Deus, ele se escandaliza. Ou ele nem se manifesta, ele se esconde e não participa mais. Este é um solo rochoso, é um solo triste e perigoso. Eu vejo isso com muita tristeza, irmãos, porque eu digo que é uma escolha lamentável das pessoas. Esses corações rochosos, como está escrito aqui, é uma terra rasa, uma terra sem raiz. Porque vendo a dificuldade, imagine uma planta, né? Eu acho interessante, acho maravilhosa a natureza, porque você vê plantas que de repente vem o vento, né? Aquela chuva, aquela tempestade, e elas continuam ali. Ela dá aquela envergadinha, né? Vai para lá, vai para cá e não quebra. Não quebra. Agora aquele galho seco, a não ser que venha ali um tornado ou coisa assim. Mas é interessante essa questão do plantio, porque tem plantas que são mais resistentes e outras não. Mas tudo tem a ver com a raiz que ela tem. Com a raiz. Tanto é quando você vê que um vento arranca uma árvore muito grande, porque o vento é muito forte, não que a árvore é fraca, o vento veio muito forte, né? Mas olhando para a nossa vida espiritual, infelizmente, muitas pessoas têm recebido a palavra de Deus e deixado num solo rochoso, num solo sem raiz, num solo raso.
e vem a dificuldade, e vem a perseguição por causa da palavra. Eu não estou falando de problema de saúde, eu não estou falando de problema financeiro, eu não estou falando de questões sociais, não estou falando de pandemia, estou falando de se escandalizar pela palavra. Vem a pressão da sociedade, porque você diz que é um servo de Deus, a pessoa afasta. Gente, guardem esse tema: as pessoas se afastam do caminho do Senhor, preferem abandonar o caminho de Deus, porque foram injuriados por esse ou por aquele. Olha, eu tenho experiências da minha vida, quando garoto, quando adolescente, nós era muito ultrajado. Quem é mais velho sabe disso, por ser cristão. Você sair com a Bíblia debaixo do braço, lá vai o crente e terminava uma frase, né? Era terrível, era terrível. E eu confesso que às vezes eu tinha uma biblinha, quando na casa da Bíblia, eles lançaram uma biblinha, lembra? Desse tamanho. Na época nós falávamos assim: a Bíblia esconde crente. Porque a biblinha desse tamanho, o cara botava no bolso e ó. Né? Onde você vai? Eu estou indo ali. Tá. Aí eu entrava na igreja. Era uma pressão. Existia pessoas que nos tratavam de uma forma diferente, e com indiferença, com desprezo, não é? Mas glória a Deus sofrer, glória a Deus ser perseguido. E alguém pode perguntar hoje: mas hoje não acontece aqui no Brasil. Vai na China, vai na Coreia do Norte, vai lá, chega na Coreia do Norte com uma Bíblia. Oi, como é que é o nome do ditador lá? Eu esqueço o nome do gordinho lá. Chega lá: então, eu vim aqui, vou fundar uma igreja aqui. Rapaz, veja só, as pessoas estão sendo perseguidas ainda por aí, e muito perseguidas em muitos países. Nós temos o privilégio de morar num país onde nós temos a nossa liberdade de culto preservada. Isso é maravilhoso. E aí o que muitas pessoas fazem? Ignoram a palavra de Deus. Ao menor sinal de injúria, ao menor sinal de tratamento diferenciado, as pessoas abandonam, porque a palavra não está devidamente guardada no coração. Eu penso que é importante que todos nós façamos uma reflexão sobre esses dois casos iniciais, que eu falei. Os outros dois nós vamos terminar em outra mensagem. Pensem na sua vida, como a palavra de Deus está sendo colocada no seu coração, como que ela está frutificando. Se você não compreende, você não entende, você deixa para lá, você dá de ombro, ouve só, vem no culto, mas vai embora e tudo normal, você vai ser uma vítima de Satanás, porque ele vai você colocar o pé para fora, ele vai te induzir. E talvez até aqui dentro você ouvindo a palavra de Deus, ou pelo menos presente aqui, você está preocupado lá com o seu Instagram, você está preocupado com o seu Facebook, você está preocupado com a conta que venceu, ou você está preocupado com a festa que você vai, ou você está preocupado com isso. Sabe o que é isso? É o inimigo entrando na sua mente, confundindo o seu corpo, sabe? Entrando aqui, ó, soprando no seu ouvido, porque você não está devidamente fundamentado, porque você está ouvindo, mas não entendendo, porque você não está dando um mínimo de atenção à palavra do Senhor. Você só ouve. Legal. Ou o solo rochoso, que é a segunda parte, que não tem raiz. A palavra não cresce porque não tem raiz. Você de repente ouve a palavra, aceita, canta, glória, glória, legal, sai para a rua, não é? De repente você é perseguido, alguém te trata mal porque você diz que é um servo de Deus, você abandona, a palavra não está no seu coração, e você não é servo de Deus. Sou eu que afirmo? Não. Tiago 1,22 diz assim: sede praticantes e não somente ouvintes da palavra. Ouvir a palavra é uma coisa, ser praticante é outra. Por isso coloquei como tema a nossa mensagem: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquelas pessoas que Jesus falou lá, aqueles religiosos da época, ele falou: eles têm coração endurecido, está se cumprindo neles as profecias de Isaías. Coração duro. Qual que é o nosso coração para com a palavra do Senhor? Eu volto a insistir, é muito bonito nós colocarmos em nosso Instagram, colocarmos no nosso status lá palavras da Bíblia, mas o importante é o que aquela palavra está causando em nós. Senão nós vamos estar estacionados, irmãos. E aquele que não conhece a palavra também vai ficar estacionado, porque ele simplesmente ouve a palavra. Uns não entendem, outros até se alegram, até cantam. E aqueles que não ouvem também fazem a mesma coisa. Chegam na igreja, ou melhor, aqueles que não entendem, cantam, participam, mas saindo lá fora o diabo vem e arrebata. Aqueles que têm o coração rochoso até recebe de uma forma diferenciada, diferente do primeiro, recebe. Mas ao ser perseguido pela palavra, ele se escandaliza e sai.
E eu faço um desafio para vocês, para nós. Pare para pensar, faça uma reflexão na sua vida. Qual desses casos você se enquadra? Espero, em nome de Jesus, que nenhum braço se levante. Porque nenhum desses casos diz respeito àquele que verdadeiramente está vivendo na graça de Deus. Nenhum. O único caso desses 4 semeadores que Jesus trata de forma alegre, feliz, ele fala, esse sim é o último. Concorda? É o último. Os 3 primeiros, balela, mentira, não tem verdade. Está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Os 3 primeiros, ouvintes, praticantes, não, está na Bíblia. Então eu faço um desafio para você. Se por um acaso, e eu falo isso para mim e para você, porque quando eu estou preparando a mensagem, eu fico pensando na minha vida. Se por um acaso, nesses 2 casos, você, eu, nós de repente nos enquadrarmos em um deles, se preocupe. Se nos enquadrarmos nos 2, rapaz, vai orar, vai buscar a presença de Deus. Agora se você falar assim, olha Nivaldo, estou tranquilo, eu entendo a palavra de Deus, eu aceito, e ela está fundamentada aqui, não, eu já fui perseguido sim, já fui tratado diferente, mas continuo o caminho, glória a Deus, porque você está fazendo a vontade do Senhor, você é um servo do Senhor. Mas se isso não está acontecendo, se preocupe. Eu não estou querendo assustar ninguém, estou dizendo para você analisar a sua vida para com Deus. Não adianta abrir mensagem, não adianta vir à igreja, não adianta participar daqui e dali, se você é apenas um ouvinte, você não é praticante. Isso está em Tiago, sede pois praticantes, não somente ouvintes da palavra. No próximo domingo, nós vamos tratar dos outros 2 casos. Aí você vai entender de uma forma a fechar esse assunto. Mas eu te convido a ler na sua casa, leia na sua casa o que nós estamos falando aqui, busque. E fique se colocando sempre na primeira pessoa. Sabe o que é isso? Você lê, coloca você na primeira pessoa. Eu estou ouvindo a palavra como? Eu estou ouvindo assim? Eu estou ouvindo daquele jeito? Isso é uma reflexão, isso é uma avaliação muito importante para você ver onde estão os... E Deus vai te mostrar, Ele vai mostrar para você onde estão as falhas, onde você está deixando de dar a devida atenção, onde você está colocando um coração duro. Ele vai falar com você, se eu permitirmos. Ele vai falar, eu tenho certeza que a mudança vai acontecer. Volto a dizer e termino nesse sentido. Se você fizer uma avaliação e você se achar dentro desses 2 conceitos, por favor, busque a presença de Deus. Porque você não vai não vai ver Cristo face a face, você não vai se encontrar com Cristo no reino, se você estiver recebendo a palavra desse jeito. Não sou eu que estou afirmando. Não sou eu, é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por este momento precioso. Obrigado pela tua santa palavra, Senhor, que falou em nossos corações. Ó Deus, que tanto nossa igreja, como nas igrejas irmãs, como, Senhor, naqueles que estão nos ouvindo, todos, que todos possamos refletir, Senhor, e não nos acharmos no conceito de palavra à beira do caminho ou solo rochoso. E se isso estiver acontecendo, meu Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos mostre, Senhor, nos mostre pelo poder do Teu Santo Espírito os nossos erros, as nossas falhas, nos encaminhe, Senhor, para buscarmos ainda mais a Tua presença. Ó Deus, não permita, Senhor, que o inimigo venha arrebatar do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que estamos ouvindo e aprendendo. Para isso eu clamo em nome de Jesus, ó Deus, a Tua intervenção em nossas vidas. E também, Senhor, se o nosso coração estiver, Senhor, de uma forma rochosa, estiver duro, estiver ali com preocupações, ó Deus, com o que vão achar, com o que vão pensar sobre o nosso conceito de sermos cristãos, se isso estiver acontecendo, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, porque eu quero ver a Tua glória, eu quero ver a Ti face a face, Senhor. Eu creio na salvação, eu creio na redenção, Senhor. Eu creio que um dia estaremos todos juntos na glória celestial. Por isso eu peço, ó Deus, se houver falhas em nossas vidas, e elas existem, mas no sentido de ouvir a Tua palavra, Senhor, nos corrija e nos mostre pelo Teu Espírito.
Eu oro por cada um aqui presente. Peço a Deus que esteja confortando os familiares do Marcos, da Karina, também, Senhor, da família do Senhor Gemiro, também, Senhor, que foi aí tragado também por essa enfermidade. Peço que continue abençoando a vida do Leonardo, Senhor, tanto o meu cunhado que está sob tratamento, tanto o Leonardo que está internado em Ribeirão Preto, Senhor, fazendo tratamento. Pai eterno, tenha misericórdia, Senhor, e sustenta, Senhor, e dê, Senhor, o restabelecimento, Senhor, dentro do teu tempo, mas nós estamos clamando que o Senhor possa restabelecer. E conforta os familiares todos, conforta, Senhor, também meu pai que está com dificuldades, ó Deus, de entender toda a situação na vida dele, emocional. Ele é teu servo, meu Pai, tenha misericórdia dele. E conforte e abençoe todas as famílias que neste momento estão passando por dificuldades, estão enlutadas, ó Deus, por conta de perdas. Senhor, em nome de Jesus, que no tempo certo, no tempo que vem da tua vontade, nós possamos ter, Senhor, a cura para essa enfermidade que está assolando, que está se judiando do povo. Mas nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam e o Senhor tem propósito. Nós possamos ver a tua boa mão em cada situação e assim vivemos em paz e vivemos, ó Deus, na plenitude do Espírito Santo. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus e agradeço. Amém.